TV Cultura. O Fábio Serapião, acho que é importante, né? Ele inclusive depois falou, foi perguntado sobre o Fux, também disse que não concorda, né? Não, ele não usa essa palavra, né? Eles são sempre muito diplomáticos, talvez seja uma boa palavra para defini-los, mas diz ali, né, que poderia votar diferente, mas que essa faz parte, é a graça também, né, da democracia, e que isso é extremamente respeitado entre os ministros, cada um tem a sua visão e é por isso que eles são ali escolhidos em diferentes momentos, né, da nossa história, por diferentes presidentes, enfim. É isso. Ele também falou sobre esse ponto. Ô, Fábio Serapião, ao longo dessas últimas semanas, há 3 semanas atrás, o foco era o judiciário, o poder judiciário. Na semana passada, o foco foi o Congresso, o poder legislativo. E essa semana a gente começa com o foco no poder executivo, já que a gente tem esse encontro emblemático entre Lula e Trump. Eu reforço para a nossa audiência que está chegando agora, o Acorda Metrópolis não está acabando, geralmente a gente estaria acabando com o programa agora, mas só está começando porque hoje tem cobertura especial da abertura da Assembleia Geral da ONU, com a abertura do Brasil, do discurso do presidente Lula. Logo depois, no pé do discurso do Lula, vem o Donald Trump fazer o discurso dos Estados Unidos, então é por isso mesmo que o Acorda Metrópolis está nessa cobertura especial, e aí o foco, portanto, dessa semana é no executivo. Até o final de semana, até o domingo, ainda era o legislativo, afinal de contas, com a aprovação na Câmara dos Deputados da PEC da blindagem e com a escolha da relatoria do PL da anistia no finalzinho da semana também, com Paulinho da Força dando entrevista para todo mundo, conversou com a gente aqui também, falando que na verdade não é mais uma anistia, não vai anistiar ninguém, mas que o texto mais forte lá no Congresso é pela diminuição da dose da pena, da dosimetria, por isso que deveria ser o PL da dosimetria, mais amplo, geral e restrito, então vai da Débora do Batom até o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí as pessoas foram para as ruas de forma bastante mobilizada no domingo, uma manifestação que foi puxada pela esquerda, mas que teve gente da centro-esquerda participando ali também, diversos artistas que há muito tempo não subiam em um palanque político, como Chico Buarque, para falar não contra Bolsonaro especificamente, não a favor de Lula, mas contra o legislativo, se colocando quase que como esse ente jurídico de escolher quem vai ser investigado ou não pela PEC da blindagem e de diminuição de dose através do PL da dosimetria. Então a gente termina a semana mesmo, ali no domingo, ainda com foco no legislativo. Mas começa essa semana com esse foco no executivo, é por isso que a gente está falando bastante sobre a Assembleia Geral da ONU e sobre o que deve vir por aí nos discursos do Lula e do Trump, que hoje devem ficar ali no papel, né? O Lula adora fazer os discursos no improviso, mas é uma situação tensa, então muito provavelmente deve ter ouvido muito dali, né, do entorno dele. Presidente, fica no papelzinho, vamos tentar diminuir uma crise diplomática que já vai ser tensa. E o Trump é a mesma coisa, né? O Trump também discursa fora ali do improviso, ele é bastante valentão nas redes sociais, mas hoje deve ter o discurso moderado, mas cheio de alfinetadas, né? Natália, eu acho que essa preponderância do executivo talvez seja só nesses dias ali de ONU, né? Depois eu acho que volta para o legislativo, porque a gente tem que ver qual vai ser a consequência das manifestações, né? Como você falou, a gente teve na semana passada ali um certo alvoroço da direita, da oposição ao governo ali, com a questão da PEC da blindagem, com a questão da anistia, mas vieram as manifestações de domingo, que tiveram até um tamanho considerável. Alguns institutos, enfim, que mapeiam ali a quantidade de pessoas, colocaram ela quase parecido com as manifestações bolsonaristas, e nas redes parece até que ela se destacou um pouco mais. Alguns políticos, obviamente, depois disso, já começaram a rever suas posições, e eu acho que há uma expectativa para ver o que acontece depois disso.
No Senado Federal, onde está a PEC da blindagem, a sinalização é que isso vai cair, né, já na comissão. Então eu acho que depois desse domínio aí do executivo que a gente vai ter durante o discurso de Lula, Trump, talvez ao longo desse dia, de amanhã, talvez depois eu acho que a gente volta um pouco para o legislativo para saber o que vai acontecer com esses temas aí, anistia, PEC blindagem, CPMI, né? Vale lembrar também, ontem o presidente da CPMI voltou a falar que o careca do INSS deve depor na quinta-feira, né? Tem essa perspectiva aí. Vamos ver se isso vai se comprovar, e daí eu creio que o legislativo novamente vai tomar frente aí como principal poder no foco do noticiário, caso não aconteça nada de mais relevante aí em judiciário, no executivo, que sempre pode acontecer, né, Natália? Infelizmente a gente está em Brasília e do nada o mundo cai. Exatamente, a questão da PEC da blindagem com as manifestações no domingo, a gente conversou ontem com o Alessandro Vieira, o relator, disse vai ser derrubada mesmo na quarta-feira, o PL da anistia vai ficar para frente, enfim, o legislativo sentiu a pressão das ruas. Vamos chamar, falando em rua, o nosso hoje muitíssimo elegante Samuel Pancher.